Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia. É o 26 de novembro, né? De 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui em perseverança, em vigilância, né? Em obediência, em meditação, em oração. Pedindo a Deus, principalmente, né, irmãos? Que Ele nos perdoe, né, das nossas culpas, como também perdoamos aqueles que nos têm ofendidos, né? Que Ele não nos impute, né, os nossos pecados. E que Ele nos livre aí das religiões, né? Da religiosidade, das teorias, das filosofias, né? Das teologias, que são contrárias à palavra, né? Palavra da verdade, ensinada pelos profetas e pelos apóstolos, né? Onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém, né? Então estamos aí exatamente fazendo o quê? Procurando conhecer aí essas teorias, né? Essas filosofias e essas teologias que apareceram lá na origem da igreja, né? Que homens, filósofos, teólogos, né? Homens sábios trouxeram, né? Das suas religiões, trouxeram aí essas heresias, essas crenças, esses ensinos que não se conformam, né, com a palavra do Deus vivo, não se conformam com a doutrina da igreja, né, com a doutrina apostólica. Então nós estamos vendo aqui, né, que vários desses homens, lá na origem da igreja, seus primórdios, né, se levantaram contra essas heresias. Estamos falando aqui de um rapaz chamado Irineu, que foi bispo, né, numa cidade lá na França, e ele combateu um camarada chamado Marcião, que a gente estava vendo ontem, né, e vamos ver aqui o que o Marcião defendia, ó, certo? Alguns itens, né, que o Marcião defendia. Nós já vimos que esse Marcião, ele escreveu um evangelho, né, Evangelho de Marcião. Já vimos também que ele tinha um conjunto de livros, né? Ele escolheu um conjunto de livros que ele usava, né? Inclusive das escrituras, né? Que ele usava para fundamentar os seus entendimentos, né? Então, uma das suas doutrinas, dos seus ensinos, vamos ver aqui agora, que ele dizia que o cristianismo era uma religião totalmente nova e não veio do judaísmo, né? Ele utilizou para isso a parábola do vinho novo em odres velhos, né? Falado lá em Lucas, no capítulo 5, 36 e 37. Quando Jesus Cristo disse, né, que não se coloca um vinho novo em odres velhos, né? Porque eles podem exatamente estourar, né? E aí outra coisa que ele dizia é que ele tinha um cânon próprio, quer dizer, o cânon aqui são os livros, né? Ele tinha um cânon próprio, tinha os livros próprios, né? Que ele negava o Velho Testamento, então o cânon próprio dele não tinha nada do Velho Testamento, né? E ele aceitava Lucas e Paulo no Novo Testamento. Esse era o cânon dele, esses eram os livros dele. Os outros ele não aceitava. Aí ele dizia que o Velho Testamento, né, mostrou o Deus dos judeus, o qual utilizou a matéria para criar o universo, sendo a matéria o princípio do mal, e a prova disso foi a queda dos anjos e dos homens. Por isso teve que restabelecer leis e sanções, né?
teve que estabelecer leis e sanções contra as suas criaturas, né? Aí ele vai falar no outro Deus, que isso aí é básico em todas as teorias gnosticistas, né? Da gnose. É que existem dois deuses, um do mal e o outro do bem. Aí ele diz assim que o outro Deus, né? O Deus estrangeiro, foi revelado por Jesus. É o Deus do Velho Testamento, né? Isso aí é uma coisa que todos os grupos diagnósticos tinham em mente, né? Tinham em ensino. Eram dois deuses, o Deus do Velho Testamento, que era o demiurgo, e o Deus do Novo Testamento, que era o Deus verdadeiro, né? O Deus estrangeiro, né? Que mandou o Senhor Jesus vir aqui fazer o sacrifício. Aí ele diz mais, ó, que o Deus do Antigo Testamento é inferior ao Deus do Novo Testamento, né? Defendia o quê? Defendia a abstinência da carne, eles não comiam carne, e do vinho, e do sexo, né? Então os irmãos ficam vendo aí, né, que através dos tempos essas coisas vêm de lá para cá, né? Aí ele dizia também que as celebrações da igreja eram o batismo e a Eucaristia, a ceia, né, a ceia do Senhor. É isso? Deixa eu ver aqui como é que é. Sim, então, continuamos, né? Aí nessa leitura aí do Irineu, né? Falando acerca exatamente dessa heresia, né? Digamos assim, dessa filosofia, né? Que apareceu lá naquele tempo, e que foi denominado de quê? De gnosticismo, né? Ela tem muitos ensinos, né? O Irineu, ele escreveu vários livros, né? E fez um estudo aprofundado de que era esse gnosticismo, né? E esses gnósticos, né? As pessoas que acreditavam nesse gnosticismo, elas estavam crendo, estavam vindo para a igreja e estavam ensinando, né, essas doutrinas que nós estamos vendo aí algumas delas. Então, já vimos aqui que gnosticismo vem de uma palavra grega chamada gnose, né? Gnose, que significa conhecimento, né? Significa... é uma palavra que veio do grego, significa então conhecimento, saber, né? É um conhecimento diferente, né? Significa um modo próprio de conhecer, diferente do conhecimento prático, né? Ou seja, é um conhecimento que quer teorizar, né? Que quer filosofar sobre os diversos temas da criação, né? A criação do universo, a criação do homem, a criação dos anjos. Então são teorias que eles desenvolveram, né? Com base aí, nós vamos ver as bases, né? Porque o livro do Irineu é muito grande. É um livro grande, né? E ele escreveu vários livros. E nós vamos ver só esse aí que fala do gnosticismo, né? E esse termo gnose também não era usado por eles não, né? Que ele foi criado só no século XVII, é que alguém, né, criou esse termo aí. Então tem estudos que mostram, né, que o gnosticismo tem suas origens no judaísmo, né? E em bases pré-cristãs, iranianas, gregas, né? Gregas e o quê? E foi uma tendência filosófica, né? Tendência filosófica, cultural, né? Religiosa, muito ampla.
e que avançou por todas as fronteiras do Império Romano e suas adjacências, né? Aglutinando várias correntes de pensamento, né? Eles saíram se misturando, né? Com muitas correntes de pensamento, cujo denominador comum era o quê? Era buscar por um conhecimento salvador. Então a base desse ensino aí é o quê? Não, o homem ele vai se salvar pelo conhecimento, né? Tem salvador não, o salvador dele é o conhecimento, é a sabedoria, né? Aí ele está dizendo aqui que seria um conhecimento real e verdadeiro, né? Isso significa que eles refutavam, então, né, o ensino da igreja, né, ou boa parte do ensino. Porque eles eram filósofos, né, e tinham as suas teorias sobre a origem do universo, né, sobre a existência de Deus, que nós vamos ver aí devagarzinho, né?